um assassinato político do futuro presidente dos Estados Unidos da América. Você pode dizer que isso soa muito bombástico, como eu poderia saber quem será ou pode ser o futuro presidente dos Estados Unidos da América? Bem, ouçam até o fim, senhoras e senhores, e vocês vão entender. Não tenho certeza se todos os meus espectadores sabem quem é Charlie Kirk, mas nos Estados Unidos ele não é apenas conhecido. E eu não sei, só os mudos, né? Surdos e cegos provavelmente não sabem, o resto sabe e ou adora ou odeia. Foi assim que Charlie apresentou Bill O'Reilly ao entrevistá-lo sobre seu novo livro. Saiu um novo livro e eu o li no fim de semana. Charlie Kirk, A Revolução da Direita. Como derrotar os woke e salvar o Ocidente. Ele não está falando sobre o Velho Oeste, ele está falando sobre o Ocidente, no que diz respeito aos Estados Unidos da América, à Europa, a isso e aquilo. O livro aborda bem temas woke, traz boa pesquisa e aprendi algumas coisas. Talvez você já saiba. Ele é o fundador da Turning Point Estados Unidos da América, tem um programa de rádio na Salem, escreveu outros 3 livros e é um conservador convicto. Agora ele está conosco de Phoenix, Arizona. Então, estou na metade do seu livro. Não tenho tanta certeza de que haverá um movimento revolucionário de direita neste país. Tudo bem? Me convença de que estou errado, me convença. Espero estar certo. Parte do livro, como você sabe, busca mostrar que isso é necessário. Agora vou dizer, no entanto, Bill, estamos começando a ver algumas pequenas agitações na França. Isso ocorre em toda a Europa, Bélgica, Holanda e já vimos também na Argentina e El Salvador. Quero deixar claro que essa ideia de revolução de direita é basicamente trazer o país de volta a posições normais e aceitáveis na política pública. Por exemplo, precisamos de fronteiras e crianças não devem sofrer mutilações médicas. A ideia da revolução de direita nos remete ao país do final dos anos 80 ou início dos anos 90. Bill, é impossível prever. Talvez você esteja certo e isso não aconteça. No entanto, em todo o mundo ocidental, começamos a ver cada vez mais cidadãos, pessoas comuns, começando a resistir às políticas de esquerda de imigração em massa, dinheiro barato e também à inflação. E eles querem voltar a como era antes, mais organizado, mais sensato, menos radical, menos insano. Tempos em que não precisávamos nos preocupar se nossos filhos de 8 anos aprenderiam na escola que homens podem engravidar. Continuação. Charlie organizou o movimento nacional americano Turning Point, ou seja, ponto de virada, ponto de mudança, que ele e sua equipe viajavam pelas universidades e desafiavam os esquerdistas para debates, discussões, diálogos públicos e causavam uma impressão chocante nos estudantes. A eles, aos estudantes, quero dizer, durante anos contaram que os direitistas eram idiotas, canalhas, assassinos. Eles nem conseguiam dizer uma palavra. Charlie e sua equipe passaram a derrotar facilmente todos os esquerdistas usando fatos, lógica, exemplos históricos e erudição. Charlie trouxe para o Partido Republicano, ou pelo menos afastou dos democratas, dezenas de milhares de estudantes enganados pelos democratas. Tentaram impedir Charlie de entrar em faculdades, universidades, organizaram manifestações, gritavam contra ele e seus apoiadores, e agora o mataram, e mataram eles. O que não conseguiram fazer com o presidente, começaram a fazer com as figuras mais proeminentes do movimento conservador dos Estados Unidos da América. Admito que culpei os esquerdistas antes de qualquer investigação e provavelmente estava certo. Não precisa fazer isso. Apenas uma cadeia lógica de raciocínios e analogias leva à conclusão de que foi um assassinato político, a não ser que se descubra que era pai de uma garota que ele prejudicou, mas ao que tudo indica, de acordo com as informações que recebemos, foi um assassinato político. Um jovem líder popular da ala direita, futuro grande nome do Partido Republicano, ele já é uma figura importante do Partido Republicano, futuro membro do Senado, ou alguém da administração dos presidentes conservadores, ou algo assim, ou vamos falar sobre isso depois. Eu, por exemplo, tinha certeza de que Charles entraria em 2028 para a administração de quem substituir o Trump. Charles era uma força e ele foi removido à força por métodos enérgicos.
Notícias urgentes em desenvolvimento. O ativista conservador e fundador da Turning Point Estados Unidos da América, Charlie Kirk, aparentemente foi ferido em um evento na Universidade do Vale de Utah. Isso aconteceu durante uma daquelas sessões de perguntas e respostas que você provavelmente já viu na internet, onde ele está sentado do lado de fora e os jovens vão até o microfone. Deveria ser um debate, uma sessão de perguntas e respostas, uma troca de ideias, essa diversidade intelectual que a educação universitária deveria promover. E no que claramente parece ser uma tentativa deliberada de assassinato. Alguém, tentando silenciar justamente esse discurso, atirou. Parece que ele foi ferido no pescoço. No momento não temos informações sobre o estado dele, nem sabemos se ele está vivo. Já sabemos que Charlie faleceu no hospital devido ao ferimento e à perda de sangue. Mas só para mostrar para vocês, esta é a cena em que a multidão foge da área. E novamente, isso realmente aconteceu. Para mim, isso claramente parece, antes de tudo, uma tentativa de assassinato, porque parece que houve apenas um tiro. Não foi um tiroteio em massa na multidão, foi diretamente em Charlie Kirk. E eu não acho que precisamos ser tão céticos sobre o motivo disso ter acontecido. Certo, esse cara, em algum nível, ou garota, quem quer que tenha feito isso, tinha uma certa opinião sobre Charlie Kirk, ou várias opiniões, ou talvez fosse apenas um evento político, quem sabe, né? Mas vale ressaltar que, segundo Andrei Pescolota, que está no evento, ou esteve no evento, o organizador próximo à posição de Charlie disse que ele foi ferido no pescoço. E a conversa nesse momento, quase que ironicamente, pode-se dizer, era sobre quantos atiradores em massa transgêneros havia. Agora, claro, isso acontece apenas algumas semanas depois de termos visto o tiroteio de uma pessoa transgênero na escola católica da Anunciação em Minneapolis, Minnesota. Quem sabe? Novamente, não estou dizendo que essa é a razão, porque nós não sabemos. Quem não sabe? Nos últimos 2 anos, nos Estados Unidos, houve tiroteios em massa. Eu não sei como dizer isso de forma mais precisa. Multidões, ou seja, pessoas que chegavam armadas e começavam a atirar em cinemas, em multidões e assim por diante. Então, 6 vezes seguidas, descobriu-se que essas pessoas eram transindivíduos, ou seja, pessoas que estavam em processo de tomar medicamentos que as transformavam. Ou seja, o sexo ou funcionamento do organismo de feminino para masculino, ou vice-versa, mas durante esse processo de transformação, eles tomavam vários medicamentos. Já existem muitos médicos que afirmam que essa transformação é acompanhada por explosões de agressividade. Bem, iguais às que aconteciam e acontecem com Hillary Clinton, mas a ela não dão armas nas mãos. E esses tinham acesso a armas e matavam. Charlie Kirk também foi criticado recentemente nas principais notícias por comentários que fez sobre o assassinato de Irina Zarutskaya. Acho que foi literalmente 2 dias atrás, quando as pessoas começaram a acusá-lo de racismo por querer discutir essa história nas notícias tradicionais. Novamente, não culpamos as notícias tradicionais aqui, mas esses podem ser eventos recentes que poderiam ter motivado a pessoa. Não temos certeza, só quero apontar o contexto em que tudo isso está acontecendo. Pessoas feridas ferem outras pessoas. O que aconteceu foi horrível, mas isso se torna uma oportunidade para as pessoas se unirem a uma opinião comum. E para alguém como Charlie Kirk, ele deveria sentir vergonha. Ninguém mencionou a palavra raça, branco, negro ou qualquer outra coisa, exceto ele. As pessoas estavam falando sobre o horror do que aconteceu com essa jovem mulher. E isso, aliás, foi a última coisa que ele postou nas redes sociais antes do tiroteio, dizendo: se quisermos mudanças, é 100% necessário politizar. O assassinato sem sentido de Irina Zarutskaya, porque foi justamente a política que permitiu que um monstro selvagem com 14 prisões anteriores estivesse em liberdade para matá-la. Foi por isso que o chamaram de racista e monstro. Foi por isso, mais uma vez. Ao dizer, se queremos mudanças, é 100% necessário politizar o assassinato sem sentido de Irina Zarutskaya, porque foi justamente a política que permitiu que o monstro selvagem, com 14 prisões anteriores, estivesse em liberdade para matá-la. Bem, uma declaração muito racista, não é? Bem, vamos ver o que Charlie fez para se tornar querida por metade da América e inimiga mortal da outra metade. Se você entra em um país sem ser convidado, está cometendo um crime e é um criminoso. E nós podemos decidir não aplicar nossas leis.
Ou podemos dizer que se você é um criminoso, deve ser punido por esse crime, ou seja, ser enviado de volta ao seu país de origem porque você não foi convidado. Isso é um insulto, mais uma vez, aos poloneses, tchecoslovacos, senegaleses e pessoas de todo o mundo que não têm o privilégio de entrar facilmente nos Estados Unidos. Você chama isso de luxo, sair de um país sob tirania política para outro com oportunidades. Bem, sim, viver no México, ter a possibilidade de atravessar, 160 quilômetros ao norte e entrar nos Estados Unidos. Você sabe quantos no Paquistão sonhariam estar nesta fronteira? É por isso que nós os trazemos. Não deveríamos, esse é o ponto. E, em segundo lugar, você acha que tem o direito de imigrar para a América? Acho que eu não tive escolha. Meus avós tomaram essa decisão por mim. Sim, tudo bem, não quero atacar seus avós. Ninguém tem direito de ir para outro país. É um privilégio, não um direito, vir para a América. Então é um privilégio viver uma vida que exige água limpa, comida limpa, ar limpo. Sim. Claro, é isso mesmo. E é por isso que devemos lutar. Isso. Não, mas nós não fizemos. Espere um segundo. Não havia outras pessoas que lutaram por isso? Bem, meus antepassados realmente lutaram por isso. Sou um descendente muito grato de muitas gerações de americanos que lutaram pela maior nação que já existiu. Vir para cá? Bem, legalmente. O quê? Espere, o que meus antepassados fizeram? Eles vieram ilegalmente. Eles vieram? Vieram em 1620 e lutaram na independência e na guerra civil? Então só porque meu avô não veio pra cá. Preencha os documentos e espere na fila como todos. E então podemos ver se é do nosso interesse permitir que ele entre. Bem, você entende com que tipo de idiotas estamos lidando nas universidades? Eles dizem, esses são os melhores, estudam, memorizam e lembram o que aprenderam mais rápido que todos. Por isso eles são os melhores dos melhores, e é por isso que eles vão para as universidades. Mas, na verdade, eles são burros. Espero que vocês percebam o quão idiota é essa garota que está perguntando. Meu nome é Alex, tudo bem? Meu nome é Alex. Eu tinha uma pergunta para você. A administração Trump recentemente iniciou processos de deportação contra imigrantes que estão legalmente no país por algo que claramente é um discurso protegido constitucionalmente. E você acha que isso está de acordo com a nossa Constituição e com os nossos valores como americanos? Entendeu? Eu não tinha certeza do que era. Há cerca de 5 casos possíveis. Acho que você fala de Mahmoud Khalil e os estudantes, certo? Sim. Mahmoud Khalil, esse é um caso. Mas recentemente, vistos de estudante foram cancelados neste campus e na Universidade de Michigan. Fico feliz que eles tenham sido cancelados aqui. Então, sim, claro, isso está de acordo com a Constituição, porque eles não são cidadãos dos Estados Unidos da América, são visitantes. Como visitante, você deve seguir nossas condições e, se violá-las, será devolvido ao seu país de origem. O visto de estudante é um convite condicional. Observaremos quem você é, como age e se comporta. Se você agir de modo que o governo julgue insatisfatório, será enviado de volta ao seu país de origem. Bible disse sobre isso. Em primeiro lugar, a Suprema Corte e nossa Constituição dizem muito claramente que os direitos constitucionais se aplicam a todos que estão sob a jurisdição dos Estados Unidos. Em parte, concordo, se for o caso. Por exemplo, um estudante com visto na Universidade Estadual de Michigan acusado de crime tem direito ao devido processo legal. Você tem razão. Eles têm direitos da Quinta Emenda, mas podem possuir armas? Acho que há restrição. Eles não podem. Eles podem votar? Então há uma limitação de direitos para os visitantes. De certo modo, você tem razão, mas não temos os mesmos direitos dos cidadãos dos Estados Unidos da América? Esses direitos são limitados. Faz sentido, especialmente no exercício de direitos políticos, como o voto, que eu, claro, mas o segundo também é a defesa política. Como visitante, você não tem direitos ilimitados à liberdade de expressão. Não, eles dependem da possibilidade de sua deportação e da lei específica sobre a qual você diz. E se o governo achar que o discurso de um indivíduo vai contra os interesses da política externa dos Estados Unidos da América, e eu acho que apoiar o Hamas vai contra os interesses da política externa dos Estados Unidos da América, então podemos mandá-lo de volta para o seu país de origem. Você teria um caso se começássemos a deportar ou prender cidadãos dos Estados Unidos da América. Você pode apoiar o Hamas quanto quiser, como cidadão dos Estados Unidos da América é seu direito. Se você é visitante e está aqui em caráter experimental, estamos observando seu comportamento. E se isso não estiver de acordo com a forma como queremos que as pessoas se assimilem neste país, então você volta para a Líbia ou Síria, ou de onde você veio. Aqui está uma garota que, da política, só se importa se poderá fazer aborto ou não.
Mas a vida humana tem valor moral, independentemente do desenvolvimento ou da capacidade de sentir dor. Certo, mas eu gostaria. Não, achei isso interessante. Você disse que isso é pior, então eu... De certo modo, então isso é pior em números. O Holocausto foi pior por 2 outros motivos. Isso de fato exterminou uma parte tão grande da população judaica. Quase metade de todos os judeus vivos foi praticamente vaporizada. Além disso, houve intenção e maldade na tentativa de destruir um povo religioso. Sim, isso não é sem precedentes, mas vimos isso acontecer apenas 4 ou 5 vezes na história. Mas só para repetir o pensamento que... Talvez você possa me dizer se uma criança de 4 semanas sente dor ou não? Permita-me pegar o seu argumento e dizer que uma criança de 4 semanas não pode sentir dor, nem no útero, nem fora do útero. Qual a diferença moral entre essa criança de 4 semanas e você? Contra mim, sim. Por quê? Por que você é mais importante do que essa criança? Bebê de 4 semanas? Tenho experiências passadas e futuras. Esse bebê, apesar de ter experiências futuras... Não, cale-se, você está errada. Essa criança, experiência de M1... Acredito que influenciei mais pessoas, positiva e negativamente, do que esse útero de 4 semanas. Desculpa. Não é útero, isso é... Então sim, só para ter certeza de que entendi direito. O quê? O quê? Sua visão moral de mundo é que as pessoas adquirem mais... Valores com a idade, não necessariamente quanto mais velhas ficam. Eu diria... Diria pessoas... Bem, não, você acabou de dizer, você disse que é com base no que elas fizeram. Por exemplo, uma pessoa de 82 anos teria mais valor moral que uma de 8 anos. Normalmente... Desculpe interromper. O Ocidente foi fundado na ideia de priorizar os jovens aos mais velhos, mas na Covid, invertemos e priorizamos os mais velhos, sacrificando os jovens. Antes, os avós se sacrificavam para... As crianças viverem mais. Agora entende por que da esquerda o odiava? Porque ele falava coisas claras e compreensíveis na linguagem dos jovens. Depois da chegada dele, as universidades ficaram cheias de bonés MAGA e Trump deixou de ser um xingamento. Claro que não todos, mas estava começando, ou seja, começava o diálogo, começava a discussão. Antes dele, muitas vezes não havia discussões nem diálogos. Todos batiam continência e gritavam morte a Trump, ou então, digamos, abaixo os republicanos. Tudo bem, Charlie. E algo começava a mudar. Charlie é uma perda irreparável para nós, Os jovens garantem o futuro da América. O presidente confirmou a morte de Charlie. Ele escreveu no Twitter: o grande e até lendário Charlie Kirk morreu. Ninguém entendia ou tinha o coração da juventude nos Estados Unidos melhor do que Charlie. Todos o amavam e admiravam, especialmente eu. E agora ele não está mais entre nós. Melania e eu enviamos condolências à querida esposa Erika e família de Charlie. Te amamos. Obviamente, o presidente Trump tem um relacionamento de longa data com Charlie. Charlie teve um grande papel em como o presidente Trump foi eleito em 2024 e, nesse caso, em 2016 também. A voz de uma geração na política. E é exatamente neste momento, enquanto todos nós tentamos processar essa notícia terrível, que a primeira coisa que me vem à cabeça, além da tristeza pela família dele, pela esposa, pelos filhos pequenos, pelos milhões e milhões de fãs e pelos inúmeros amigos, é que Charlie Kirk poderia ter se tornado presidente. Charlie Kirk poderia ter se tornado presidente. Os amigos dele sabiam disso, os inúmeros fãs dele sabiam disso, e até mesmo os inimigos dele, aos quais ele sempre tratou com tanta gentileza, também sabiam disso. Todos sabiam, eu me lembro. Na verdade, acho que isso foi antes mesmo de eu conhecer o Charlie, há muitos anos. As pessoas faziam piadas, diziam: bem, algum dia todos nós vamos trabalhar para o Charlie Kirk. Conheci o Charlie na sala verde de um canal de notícias a cabo. Acho que estávamos em Los Angeles. Era para um programa matinal, então era 4 ou 5 horas da manhã. Eu morava em Los Angeles na época. Eu estava sentado meio sonolento. Charlie, eu não sei onde ele morava. Charlie morava em um avião e ele aparece cheio de energia. No final das contas, isso se resume à virtude dele. E eu acho que é por isso que todos conheciam isso. Seus amigos, seus fãs e até mesmo os inimigos que a vida pública acaba gerando. Todos meio que sabiam disso, porque ele incorporava a virtude. As 4 virtudes cardeais: prudência, temperança, justiça e coragem. Extremamente prudente. Ele foi o político mais habilidoso de sua geração, da nossa geração. Temperança. Ninguém foi mais moderado. Não tenho certeza se ele já bebeu alguma vez. Eu certamente nunca o vi beber. Era tão disciplinado, tão moderado. De onde ele tirava tanta energia? Justiça.
extremamente justo com as pessoas. Na verdade, mais do que justo com as pessoas. Sempre, sempre pronto para dar às pessoas o que elas merecem. E mais do que elas merecem. E a perseverança, pré-requisito das demais virtudes. O fato de que essa pessoa constantemente ia para lugares muito hostis e não se preocupava nem um pouco com isso, e os eventos que aconteciam ao ar livre, como esse evento em que ele foi mortalmente ferido na Universidade de Utah, sem grandes cercas, multidões de pessoas, a maioria fãs adoradores, alguns curiosos prontos para serem convencidos. E, infelizmente, alguns inimigos e pessoas muito más. Além das virtudes cardeais, eu acho que se você conhece Charlie de qualquer forma, mesmo que não o conheça pessoalmente, se apenas o acompanhou, como a maioria dos americanos ao longo dos anos, você verá 3 virtudes teologais. Isso o preocupava e era o único tema das nossas conversas. Ou seja, diante ou fora das câmeras, era só sobre isso que ele queria falar. Na verdade, a última mensagem que ele me enviou era sobre isso. Profundamente religioso, profundamente curioso. Quero dizer, dava para colocar uma piada aqui ou ali, mas só para causar efeito. Porque ele realmente queria conhecer a Deus. E realmente amava a Deus. Os líbios hoje estão comemorando, nós estamos de luto. Partiu uma pessoa enérgica, interessante, pensante e que se compadecia das dores e problemas do nosso povo.